O que você faz ao estar em um mundo em que você precisa se questionar cotidianamente, frequentemente, sobre a natureza das coisas, sobre por que as coisas são desse jeito, porque parece que você não recebeu um manual sobre o significado das coisas e outras pessoas parece que receberam esse manual e não precisam ficar se questionando a todo momento sobre por que isso, por que aquilo, por que eu sou desse jeito, por que eu não posso fazer isso, se isso é prejudicial, por que tantas pessoas fazem, por que elas fazem, o que elas querem ao tentar fazer. Por que devo fazer isso se isso para mim não faz sentido? Por que existem classes sociais? Por que a distribuição de renda não é mais igualitária? Por que existe tanto pensamento, tantas soluções fáceis para problemas completamente complexos? Por que não desenvolvem um pensamento? Por que reduzem tantas questões a quase nada e assim elas deixam de ter a importância, elas são varridas para debaixo do tapete como se elas não existissem? Elas existem, as questões, os problemas, a problemática existe. Por que alguns são mais iguais do que os outros e são tratados diferente, quando a maioria das pessoas não são? Por que a universidade pública é tão difícil de entrar? Por que nós não nos sentimos seguros, relaxados, em nenhum momento quando nós estamos na rua? Porque um país tão rico culturalmente não valoriza a própria cultura. Porquês e outros porquês. Existe uma experiência interessantíssima e por vezes frustrante para os autistas, que tem muito a ver com essas questões de interações sociais, que é você abrir uma corrente enorme de porquês sobre as coisas. E você, por vezes, se sentir frustrado quando você vai falar com algum amigo e ele te dá uma resposta que é muito fácil para ele falar aquela resposta, mas que você sente que não é satisfatória. Que existe uma profundidade interessantíssima que você não está mergulhando nessa profundidade. Não está vendo as outras formas de se pensar esse mesmo objeto que estamos observando. Não obstante, tem-se essa impressão, ao se falar autista para autista, de que conversas mais ditas profundas, existenciais e questionamentos são feitos por autistas, que os neurotípicos ou pessoas muito influenciadas por pensamentos neurotípicos não querem se aprofundar tanto em algumas questões sobre a própria natureza. É claro que quando você não é estimulado a pensar sobre você, a pensar sobre o meio, a pensar sobre as outras coisas, dependendo do meio que você nasceu, você não vai ter esse querer de bate-pronto, não é? Mas parece que os autistas, independente do meio que eles nascem, eles têm o interesse em discutir essas questões muito por não se entender naturalmente e por querer respostas que pudessem ser dadas para contribuir para esse entendimento. Claro que eu não posso falar por todos, mas a impressão que me dá é que conversas mais profundas, que vão além da superfície, do raso, além de um questionamento com uma resposta fácil, sem investigar as outras formas de se pensar, parece mais frequente com os autistas. Porque você veja, você tem o hiperfoco e a rigidez cognitiva. Você hiperfoca num assunto, sabe bastante sobre o assunto, e o hiperfoco deixa essa superficialidade para outro lado. Então você hiperfoca naquilo que você tem um grande interesse. Tá, você hiperfoca, você sabe bastante sobre aquela coisa. Então, ao você tirar conclusões mais profundas e mais estudadas sobre aquilo, você tem certezas mais frequentes. Ou seja, você alia esse hiperfoco que você teve, esse conhecimento que você sabe que você adquiriu, e você coloca rigidez nesse hiperfoco, no pensamento sobre esse hiperfoco. A sua rigidez cognitiva diz que essas certezas, um pensamento muito mais aprofundado que você teve, e você adquiriu essas certezas, o hiperfoco junto com a rigidez. Então, quando você vai ser confrontado pelas outras pessoas, pelos neurotípicos, você sabe do que você está falando, porque você estudou, porque você confrontou muito esse pensamento antes de colocá-lo para o mundo. Então, você vai falando lá com a pessoa, né? Se o que a outra pessoa estiver falando não fizer sentido para você, você continua na sua tese. Na sua tese, e aquilo que você está dizendo é o certo, porque a sua rigidez contribui para que aquele pensamento fique fixo na sua mente e você consiga falar para outra pessoa e muitas vezes convencê-la, tanto pela insistência quanto pela amostragem, pelas amostras de conhecimento sobre o assunto que você despeja, uma vez que você estudou bastante sobre ele. Agora, para outra pessoa que está ouvindo sobre esses assuntos, a outra pessoa pode pensar, essa pessoa é ridícula, essa pessoa é uma chata de galocha, uma pessoa chatíssima, eu não quero mais conversar com ele, eu vou falar uma coisa, ele já fala, já dá um histórico enorme sobre a coisa,
Já falar, ó, é por aqui, não é por ali, as pessoas podem pensar, o senso comum pode te dizer que é assim, mas olha, eu tenho outro pensamento. Veja, eu estudei isso segundo tal autor, segundo tal pesquisa, e vai lá a catalogação dele, dando referências, dando lugares onde você pode procurar mais sobre esse assunto, se você tiver interesse, quando a outra pessoa só quer. Nem é o tópico que ela gostaria de falar, ela só jogou. Só jogou. E quando você joga informações para um autista, você tem que estar preparado para jogar o jogo dele, que é um jogo um pouco mais profundo. Mas você pode ser taxado como um chato, como uma pessoa que implicante, uma pessoa que quer ser sempre o certo. Sim, porque você tem essas certezas. Muitas vezes você pode cair para um dos lados, né? Você tem a certeza, e essa certeza pode estar corroborada pelos fatos, então ela está certa, numa lógica ela está certa. E a pessoa te achar uma pessoa muito desagradável de se conviver. Ou você pode ter uma certeza, que é o perigo da rigidez cognitiva, você pode ter uma certeza que na verdade é errada ou ultrapassada. Às vezes o seu meio pode te influenciar a ter umas ideias estranhas, né? E uma vez que a sua rigidez pode ser maior do que o seu hiperfoco, dependendo da pessoa, ou seja, você precisa de menos informações para ter uma certeza muito mais fixa. Então, não existe confrontamento que te tire a ideia de que as coisas são daquele jeito. Então, o perigo é você estar replicando uma ideia errada porque o seu meio te fez. Ou seja, o lugar onde você vive, as pessoas com que você fala, as informações a quem você tem acesso, pode te levar para um lugar mais sombrio, né? Obscurantismo, às vezes. Teoria da conspiração, pode ter. Então, tem que se ter um pouquinho de cuidado, né? Ao verificar isso, né? Então, é uma dica que eu dou para autistas, né? A sua rigidez cognitiva pode dizer que você chegou num limite e você já sabe que as coisas são daquele jeito. Mas de tempos em tempos é bom você novamente confrontar essas ideias para ver se elas ainda fazem sentido no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Porque as coisas estão mudando com uma velocidade muito alta, não é? E como você é autista e gosta de coisas aprofundadas, de pensamentos aprofundados, é bom novamente checar se aquele pensamento ainda faz sentido, na sua linha de pensamento, se ele faz sentido e se ele tem uma adequação, uma contribuição prática para a era que nós estamos vivendo. Não adianta nada você ter um hiperfoco na década de 30 e tentar aplicar as mesmas regras da década de 30 nos dias de hoje, em 2024. Não adianta. Não vai dar certo. E lembre-se que muitos profissionais usam o que se descobriu sobre o autismo do século passado ainda hoje em dia. Então é uma coisa parecida. Você usar informações que já estão ultrapassadas para tentar justificar pensamentos de que só existe autismo clássico, de que se você fala, se você se comunica, você não pode ser um autista, esse tipo de coisa. Então é sempre bom lembrar que é necessário você revisar um pouquinho os seus conhecimentos e atualizar os seus conhecimentos e entender que você está vivendo em outro contexto, não é? Ter esses pensamentos ou querer que esses pensamentos sejam uma tônica para a sua vida, que eles sejam uma coisa frequente na sua vida, pode fazer com que algumas pessoas se afastem de você, porque elas podem não conseguir acompanhar o seu pensamento e por isso te descartar de primeira. Não seria a primeira vez, porque os autistas são descartados por qualquer besteirinha, né? Porém, seria bom você rever algumas coisas, né? Às vezes a gente exagera, a gente pode ir demais em um assunto e a pessoa pode não aguentar, né? Não querer mais falar sobre aquele assunto e a gente não sabe quando parar. Até que a pessoa é grossa e a gente se sente mal porque a pessoa foi grossa com a gente e a gente se afasta também. E do outro lado, você pode ter vários assuntos que são colocados para você e que você não tem conhecimento, então você não entra no assunto. Naturalmente você fica calado, introspectivo, você não quer saber sobre aquele assunto porque aquele assunto não te interessa e você não tem conhecimento sobre ele. Pode acontecer também, né? Você não hiperfocou sobre aquele assunto e você não quer saber, não quer falar, não quer conversar sobre aquele assunto e você fica lá na sua, né? Você fica quietinho e você
pode ser tomado como uma pessoa antipática justamente por isso, por não querer conversar sobre isso. Ele só quer conversar sobre o que ele entende, não quer conversar sobre as outras coisas que a gente gosta, né? E como a amizade é uma troca, eu tô te ouvindo, mas você não tá me ouvindo. É complicado, né? Você tem que ir tateando e vendo se faz sentido, né? Se você vai tendo que equilibrar vários pratos nas relações que você tem. Mas a vida é isso, e você tem que saber equilibrar esses pratos e nas conversas, né? É um aprendizado todos os dias e você necessita ter essas experiências, necessita conversar com divergentes, porque nós somos naturalmente os divergentes, né? Os neurodivergentes. Você tem que ter contato com o contraditório e criando um arcabouço mental com vários assuntos, né? Com várias ideias, e que as suas ideias, embora a sua rigidez cognitiva te leve para um lado, as suas ideias, os novos conhecimentos, a ciência pode mudar algumas das coisas que você já sabe e muitas vezes complementar lacunas que você anteriormente não tinha pensado, não tinha conhecimento. Uma coisa também que acontece é com os superdotados, né? Porque os superdotados têm uma facilidade uma facilidade de aprender coisas, né? Não quer dizer que eles saibam de tudo. Isso é o senso comum, né? Se você é superdotado, você sabe de tudo, então. Não, você tem uma facilidade para aprender certas coisas. Dependendo da área, você tem uma facilidade para aprender, para escrever, você tem uma facilidade para falar outras línguas, né? Você tem uma facilidade para distribuir conhecimento, como um professor, sobre um assunto específico. Você tem uma facilidade. Não quer dizer que você vai saber de tudo, não quer dizer que você tem interesse em tudo e que você tem até mesmo uma noção maior do que as outras pessoas. Quer dizer que você tem uma facilidade, não em tudo, mas em algumas coisas, em algumas áreas específicas. E tendo essa facilidade, tendo esse interesse pelo conhecimento também que os superdotados têm, as pessoas que têm altas habilidades, então essas discussões também para eles são muito estimulantes, né? Então, autistas conversando com superdotados pode ser uma conversa interessante. E tem as pessoas que têm a dupla excepcionalidade, que são pessoas que são tanto autistas quanto superdotados, tanto TDAH como superdotados, têm altas habilidades e afins. Pode ser ter isso também, não é? O suporte autista às vezes pode ter essas relações interpessoais, falar com as pessoas de uma forma com excelência, porém ele sabe tudo sobre conversas por conta da parte superdotada dele e também por conta de hiperfocos do autista, pode saber tudo sobre conversas. Só a aplicação às vezes falha. Como também pode acontecer da parte superdotada saber fazer a aplicação e ajudar a parte autista. Como não existe uma delimitação de onde começa uma e termina a outra, elas vão se, né? Vão se juntando, vão se sobrepondo, né? Inclusive o TDAH muitas vezes é confundido com a superdotação, porque os superdotados eles têm interesses em várias áreas. Os TDAH também, eles podem ter interesses em várias áreas, podem ter conhecimento sobre várias coisas. Mas pode acontecer dos TDAH, eles querem fazer muitas coisas e saberem de muitas coisas, só que superficialmente. Isso pode acontecer, como pode acontecer profundamente também, caso seja um hiperfoco dele. Enquanto que o superdotado, ele tem a facilidade de aprender, saber sobre muitas coisas, muitas vezes saber caminhos para aprofundar essas coisas, esses hiperfocos. A mente é uma coisa fantástica, fabulosa. Nós continuamos pensando novas formas de se conhecer e conhecer as outras pessoas, né? Essas conversas. A minha terapeuta um dia, eu falei que muitas vezes eu não consigo aprofundar algumas conversas porque eu sinto que eu estou sendo invasivo ou que não achei a pessoa certa para certos tipos de conversa, né? Você autista pode se sentir que você não tem pessoas ao seu redor para conversar sobre certos assuntos, para aprofundar em certos assuntos, para até deixar ser melancólico, questionar suas existências, questionar várias coisas que para neurotípicos são tabus.
Então é importante nós nos comunicarmos, né? Os autistas nos comunicarmos, para a gente ter pessoas com quem conversar sobre esses assuntos que para os outros seriam muito... esbarrariam em muitas coisas que eles têm como dogmas de vida, né? Como coisas que eles não podem ultrapassar ou não querem falar, né? O brasileiro, ele fala que não pode falar sobre futebol, religião e política. O que muitos autistas fazem? Do que eles falam? Do que você acha que eles podem falar, né? Então, encontrar pessoas online que têm essa razoabilidade, encontrar pessoas que tenham essa razoabilidade e gostariam de falar sobre esses assuntos com mais profundidade, talvez seja interessante, talvez seja uma coisa boa para a gente se fazer e se abastecer com esse conhecimento e com essas ideias, né? E testar o contraditório e ver, dar um quentinho no coração e dar uma revitalização, né? Porque você finalmente encontra pessoas que você pode conversar sobre coisas, sobre várias coisas. E você desarma algumas coisas, algumas preconcepções, algumas ideias que você achava que não eram possíveis de ser discutidas, porque não existiam pessoas para discutir essas ideias. E você também pode se sentir menos julgado por discutir essas ideias, menos julgado e também mais à vontade. Que são coisas que nós desejamos em todas as relações, né, se fosse possível. Ser menos julgado e conseguir ficar mais à vontade. Inclusive, uma coisa curiosa, estudei na Universidade de Brasília. Nos últimos anos de universidade, eu procurei vários departamentos porque eu queria saber sobre as outras áreas, né, que não a minha. Então, eu procurei o departamento de filosofia, de história, de ciência política, eu procurei saber sobre várias coisas. Já que eu estava saindo da universidade, eu queria, né, descobrir, aproveitar o que eu não tinha aproveitado nos anos passados, porque eu estava muito focado na minha própria área, embora às vezes eu ia para outros lados, né? Mas nos últimos anos de faculdade eu fiquei bastante compenetrado em descobrir mais sobre o mundo. Foi muito importante para mim, foi muito importante, eu acho que é importante para todo ser humano adquirir conhecimento, né, sobre as coisas. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Muitas vezes esse conteúdo é um pouco opinativo, né? Eu trago visões de mundo, visões sobre a sociedade, sobre o que eu experiencio, o que eu acredito. E o contraditório, muitas vezes, né, eu trago contraditório. Duas visões divergentes, né, sobre o mesmo assunto, como é para os neurotípicos, como é para os neurodivergentes, através de uma análise, né? Não exatamente científica, né, porque eu não sou psicólogo, eu não sou formado na área de saúde, eu sou artista. Muito obrigado por assistir, se inscreva e até o próximo!